Fui julgada e criticada por me envolver com um mendigo, e mais ainda por engravidar dele aos 61 anos. Mas a verdade por trás de quem ele realmente era vai chocar a todos. Eles sussurram quando passo pela feira. Apontam quando caminho pela praça com meu Antônio de mãos dadas. Lá vai a doida que engravidou do mendigo aos 61 anos. Escuto entre os dentes e eu sorrio. Porque se essas pessoas soubessem a verdade sobre aquela madrugada de dezembro, se soubessem quem realmente é o homem que carrego no coração, talvez entendessem que nem tudo na vida é o que parece. Meu nome é Carmen, tenho 61 anos, e essa história que vou contar mudou não só minha vida, mas também minha visão sobre o que significa ser humano neste mundo cruel e cheio de preconceitos. Durante 23 anos fui casada com Edson, um homem que a cidade inteira respeitava. Ele era dono de uma loja de materiais de construção na rua principal, sempre de terno bem passado, cabelo penteado com brilhantina, cumprimentando todo mundo com aquele sorriso de político. Nas missas de domingo ocupava a primeira fileira, contribuía generosamente com as quermesses da igreja, empregava meia dúzia de rapazes da região e era considerado um pilar da comunidade. O que ninguém via eram as noites em que chegava bêbado e transformava nossa casa num campo de batalha, onde eu era o único alvo. As paredes da nossa sala guardavam segredos que jamais contei para ninguém. Marcas de socos que eu disfarçava com quadros novos, manchas de sangue que limpava antes que alguém pudesse ver. Conheci Edson quando tinha apenas 22 anos. Ele já era um homem feito de 36, estabelecido e ambicioso. Meus pais ficaram radiantes quando ele pediu minha mão. "Carmen, você pescou um peixe grande", dizia minha mãe, como se eu fosse uma pescadora sortuda e não uma mulher apaixonada. No início, ele realmente parecia o homem dos sonhos de qualquer moça. Me levava para dançar nos bailes da cidade, trazia flores do sítio da família, falava sobre os filhos que teríamos e a casa grande que construiria para nossa família. Casamos numa festa que durou 3 dias, com banda contratada de outra cidade e um bolo de 7 andares que virou assunto por meses. A primeira pancada veio 6 meses depois do casamento, numa quinta-feira qualquer, porque o feijão tinha ficado um pouco mais duro que o usual. "Mulher que não sabe cozinhar não serve nem para cachorro", ele disse antes de me empurrar contra a geladeira com tanta força que ficou uma marca roxa nas minhas costas por 2 semanas. Chorou depois, pediu perdão de joelhos, jurou pela alma da mãe dele que nunca mais aconteceria. Comprou um vestido novo no dia seguinte e me levou para jantar no único restaurante fino da cidade, onde todo mundo nos via como o casal perfeito. Acreditei nele porque queria acreditar, porque estava grávida de 2 meses e sonhava em dar àquela criança um lar cheio de amor. Perdi o bebê 3 semanas depois, numa noite em que Edson chegou transtornado, porque tinha descoberto que um concorrente abriria uma loja na cidade vizinha. Desta vez não foram apenas empurrões e tapas. Desta vez ele usou o cinto de couro, aquele mesmo que usava na igreja todos os domingos. Acordei no hospital 3 dias depois, com a enfermeira me explicando que havia sofrido uma queda grave e perdido a gestação. Edson estava ao meu lado, segurando minha mão, fazendo o papel de marido preocupado e devastado. "Foi um acidente terrível", ele dizia para quem quisesse ouvir. "Ela tropeçou na escada e caiu." E eu confirmava com a cabeça, porque já tinha aprendido que a verdade às vezes dói mais que as mentiras. Os anos foram passando e minha vida virou uma rotina de fingimentos. Durante o dia, eu era a esposa exemplar do próspero comerciante. Cuidava da casa, fazia as compras sorrindo para os vizinhos, participava das reuniões da igreja e mantinha as aparências. Durante a noite me transformava num saco de pancadas vivo, numa válvula de escape para as frustrações de um homem que bebia para esquecer os próprios demônios. Tive 7 abortos em 23 anos de casamento. Alguns provocados pelos socos na barriga, outros pelo estresse constante de viver em estado de alerta permanente. Edson dizia que eu era seca, que não prestava nem para dar filho, que qualquer mulher de verdade já teria enchido a casa de crianças. Aprendi a maquiar olhos roxos com base mais escura, a usar blusas de manga comprida mesmo no calor de 40 graus
para esconder as marcas dos dedos no meu braço, a inventar desculpas criativas para as visitas inesperadas quando meu rosto estava desfigurado demais para aparecer em público. Virei especialista em acidentes domésticos. Escorreguei no banheiro, bati a cara na porta do guarda-roupa, caí da escada quando fui buscar uma caixa no sótão. As pessoas fingiam acreditar porque era mais confortável que enfrentar a verdade. E eu fingia que elas acreditavam porque precisava manter a ilusão de que ainda tinha algum controle sobre minha vida. Por que não saí de casa? Essa pergunta me persegue até hoje. E a resposta é mais complexa que qualquer julgamento superficial pode compreender. Primeiro, porque não tinha para onde ir. Meus pais haviam morrido num acidente de carro quando eu tinha 34 anos. E minha única irmã morava em São Paulo, construindo a própria vida sem saber do inferno que eu vivia. Segundo, porque Edson controlava cada centavo que entrava e saía de casa. Eu não tinha conta no banco, não tinha renda própria, não tinha nem mesmo documentos. Ele guardava tudo num cofre que só ele sabia a combinação. Terceiro, porque ele ameaçava me matar se eu tentasse fugir. E eu acreditava nessas ameaças porque conhecia bem sua capacidade de violência. Mas o motivo principal, aquele que eu demorei anos para admitir até para mim mesma, era o medo de enfrentar o julgamento da cidade. Mulher separada aos 40, aos 50 anos, naquela época e naquele lugar, era sinônimo de fracasso. Seria a mulher que não soube segurar o marido, a incompetente que destruiu um casamento invejado por todas. Preferia apanhar em segredo a ser apontada na rua como a fracassada que não conseguiu manter um lar. Que ironia cruel, não? Preferia o inferno privado à possibilidade de um paraíso público. A mudança começou a acontecer quando fiz 60 anos. Edson organizou uma festa de aniversário pomposa, convidou metade da cidade, contratou buffet e decoração cara. Durante toda a festa, sorri e agradeci os parabéns, mas dentro de mim, algo estava diferente. Quando olhei no espelho naquela noite, vi uma mulher envelhecida pelo sofrimento, marcada por décadas de violência silenciosa, e me perguntei quantos anos de vida me restavam para desperdiçar naquela prisão. Foi a primeira vez que pensei seriamente em liberdade, não como uma fantasia impossível, mas como uma necessidade urgente de sobrevivência. O despertar veio de forma inesperada numa madrugada de dezembro de 2019, quando uma tempestade dessas que só acontecem no interior paulista desabou sobre nossa cidade. Edson havia chegado completamente embriagado de uma confraternização na associação comercial, cambaleando pela casa e derrubando tudo pela frente. Eu estava na cozinha preparando um chá de camomila para tentar relaxar, quando ele irrompeu pela porta, os olhos vermelhos de ódio e álcool. "Onde você estava hoje de tarde?" Ele berrou, me encurralando contra a pia. "O Zé da oficina disse que te viu conversando com aquele vagabundo da praça." Meu sangue gelou porque eu sabia exatamente sobre quem ele estava falando. Antônio era um homem que havia aparecido na nossa cidade cerca de 8 meses antes. Um sujeito de aproximadamente 55 anos que dormia nos bancos da Praça Central e sobrevivia catando materiais recicláveis. As pessoas o evitavam como se fosse portador de alguma doença contagiosa, puxavam as crianças para o lado oposto da calçada quando ele passava, e os comerciantes constantemente chamavam a polícia para que o removessem da frente de seus estabelecimentos. Eu havia conversado com ele apenas uma vez, numa tarde em que o encontrei revirando as lixeiras atrás da minha casa. Em vez de enxotá-lo como todos faziam, ofereci um copo de água gelada e alguns pães que sobraram do café da manhã. Ele agradeceu com uma educação que me surpreendeu e seguiu seu caminho sem criar problemas. Não conversei com ninguém. Menti para Edson, tentando desviar seu foco. Fui apenas ao mercado da Dona Francisca comprar os temperos para o almoço de domingo. Ele não acreditou, é claro. Edson tinha um sexto sentido para detectar quando eu tentava proteger alguém ou alguma coisa de sua fúria. "Está me chamando de mentiroso?" Ele rosnou, me agarrando pelo braço com força suficiente para deixar a marca de seus dedos gravada na minha pele. "Aquele nojento não tem que receber caridade da minha mulher.
Você entendeu? Da próxima vez que eu souber que você deu qualquer coisa pra ele, vai levar uma surra que não vai esquecer nunca mais. Naquela madrugada, a violência atingiu um patamar que eu não imaginava ser possível. Edson me arrastou pelos cabelos até o quarto, me jogou na cama e começou uma sessão de tortura que durou quase 2 horas. Ele usou as mãos, o cinto, um cabo de vassoura que pegou no banheiro e, por fim, um ferro de passar roupa que ainda estava quente da tábua de engomar. Quando finalmente parou, eu estava ensanguentada, com 2 costelas quebradas e queimaduras de 2º grau no braço direito. Da próxima vez você morre, ele sussurrou no meu ouvido, antes de desmaiar de bêbado ao meu lado. Fiquei deitada o resto da madrugada, sem conseguir me mover direito por causa da dor, ouvindo o ronco dele e planejando minha fuga. Pela primeira vez em 23 anos, eu não pensava em se ia sair dali, mas em como e quando. O medo de morrer havia superado o medo de viver, e essa inversão de prioridades mudou tudo dentro de mim. Quando o sol nasceu e Edson saiu para trabalhar como se nada tivesse acontecido, eu me arrastei até o telefone e liguei para minha irmã Rosana em São Paulo. Carmen, pelo amor de Deus, o que aconteceu com sua voz? Ela perguntou assustada. Estou doente. Menti mais uma vez. Mas preciso muito conversar com você pessoalmente. Posso ir aí passar uns dias? Rosana ficou estranhando meu pedido repentino, mas concordou em me receber. Arrumei uma mala pequena com o essencial. Peguei os poucos reais que tinha escondido num pote de açúcar e deixei um bilhete para Edson dizendo que havia ido cuidar da irmã que estava com pneumonia. Sabia que ele verificaria a história, mas pelo menos teria alguns dias de vantagem antes que descobrisse a verdade. A viagem de ônibus até São Paulo foi um martírio por causa das dores no corpo, mas cada quilômetro me afastava daquele inferno e me aproximava da possibilidade de uma vida nova. Quando Rosana me viu na porta do apartamento dela, desabou em lágrimas. Meu rosto estava desfigurado, o braço enfaixado por causa das queimaduras, e eu mancava visivelmente por causa das costelas. Meu Deus, Carmen! Quem fez isso com você? Ela perguntou, me puxando para dentro. Foi a primeira vez em mais de 2 décadas que contei a verdade completa para alguém. Falei sobre os anos de espancamentos, sobre os abortos provocados pela violência, sobre o medo constante de ser assassinada, sobre a prisão dourada que minha vida havia se tornado. Rosana chorou comigo, me abraçou com cuidado para não machucadar ainda mais e jurou que nunca mais eu voltaria para aquela casa. Você vai ficar aqui comigo o tempo que precisar, ela disse. Vamos procurar um advogado. Vamos dar entrada no divórcio. Vamos reconstruir sua vida do zero. Você tem apenas 61 anos, Carmen. Ainda tem muito tempo para ser feliz de verdade. Passei 3 meses no apartamento da Rosana, me recuperando fisicamente e emocionalmente. Fizemos boletim de ocorrência. Registramos todas as agressões com fotos médicas. Conseguimos uma medida protetiva contra Edson e demos início ao processo de divórcio. Por ironia do destino, descobrimos que eu tinha direito à metade de todos os bens que ele havia acumulado durante o casamento, incluindo a loja de materiais de construção que tanto orgulho lhe dava. Edson tentou de tudo para me fazer voltar. Mandou flores, escreveu cartas pedindo perdão, ofereceu dinheiro. Chegou até a procurar um pastor para intermediar uma reconciliação cristã. Quando nada funcionou, partiu para as ameaças. Ligava para o telefone da Rosana de madrugada fazendo ameaças de morte. Contratou um detetive particular para descobrir meu endereço. Espalhou pela cidade que eu estava internada numa clínica psiquiátrica porque havia surtado e abandonado meu lar. A comunidade que antes me invejava como esposa do próspero comerciante, agora me via como a louca que destruiu um casamento sólido por frescura de mulher mimada. Voltei para minha cidade natal apenas para a audiência de divórcio, 6 meses depois da fuga. Estava diferente, mais magra, com o cabelo cortado bem curto, usando roupas que eu mesma havia escolhido pela primeira vez na vida adulta. No fórum, Edson tentou mais uma vez me intimidar com aquele olhar de ódio que eu conhecia tão bem, mas desta vez não surtiu efeito. Eu havia aprendido que a coragem não é a ausência do medo.
mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Quando o juiz pronunciou a sentença de divórcio litigioso e determinou a divisão dos bens, senti como se uma corrente invisível que me prendia há décadas finalmente se rompesse. Com minha parte da herança do casamento, comprei uma casa pequena, mas aconchegante num bairro afastado do centro, longe dos olhares curiosos e das línguas ferinas. Era uma casa simples, de 2 quartos, com um quintal onde plantei rosas e manjericão, e uma varanda onde coloquei uma cadeira de balanço para tomar café e assistir o nascer do sol. Pela primeira vez desde os 22 anos, eu vivia sozinha. Tomava minhas próprias decisões, comia o que queria na hora que queria, dormia e acordava quando meu corpo pedia. Era uma liberdade embriagante e assustadora ao mesmo tempo, como aprender a andar novamente depois de passar a vida inteira numa cadeira de rodas. Se você chegou até aqui, é porque entende que algumas histórias precisam ser contadas, por mais difíceis que sejam. Se esta narrativa está tocando seu coração de alguma forma, eu ficaria muito grata se você se inscrevesse no canal para acompanhar o restante desta jornada. Mas mais do que isso, eu gostaria de saber, você já passou por alguma situação em que precisou escolher entre a segurança do conhecido e a incerteza da liberdade? Conte nos comentários qual foi a decisão mais corajosa que você já tomou na vida, mesmo quando todos ao seu redor achavam que você estava cometendo um erro. Às vezes precisamos ouvir que não estamos sozinhos nessas batalhas silenciosas que travamos dentro de casa. Foi numa tarde de março, quase 1 ano depois do meu divórcio, que reencontrei Antônio na Praça Central. Eu havia ido ao centro da cidade resolver algumas questões no banco, quando o vi sentado naquele mesmo banco, onde sempre o encontrara. Mas desta vez, havia algo diferente nele. Estava mais magro, visivelmente abatido, e suas roupas estavam em estado ainda pior que antes. Nossos olhares se cruzaram, e ele acenou timidamente, como se não tivesse certeza se eu me lembraria dele. Como poderia esquecer o homem cuja simples menção havia provocado uma das piores noites da minha vida? Me aproximei sem hesitação, carregando na bolsa alguns sanduíches que havia comprado para o almoço. "Como você está, Antônio?" perguntei, sentando ao seu lado no banco. Ele pareceu surpreso com minha proximidade. Olhou ao redor como se esperasse que alguém viesse me repreender por estar conversando com ele. "A senhora mudou", ele disse com aquela voz rouca que eu lembrava. "Está diferente, mas livre, sei lá." Sorri porque ele havia percebido exatamente o que eu sentia por dentro. "Mudei sim. E você? Como tem passado por aqui? A cidade não está sendo muito gentil com você, pelo que vejo." Antônio me contou que sua situação havia piorado nos últimos meses. O prefeito havia lançado uma campanha de limpeza urbana, que na prática significava perseguir moradores de rua e expulsá-los do centro da cidade. Ele havia sido preso 3 vezes por vadiagem, mesmo estando trabalhando honestamente com reciclagem. Sua saúde estava debilitada por uma tosse persistente que não conseguia tratar. E ele havia perdido 15 quilos porque os comerciantes agora se recusavam terminantemente a dar qualquer tipo de alimento ou trabalho para ele. "Estou pensando em ir embora desta cidade", ele confessou. "Não tem futuro para gente como eu aqui." Algo dentro de mim se revoltou ao ouvir aquilo. Antônio era um homem educado, trabalhador, que nunca incomodou ninguém e apenas tentava sobreviver com dignidade numa sociedade que o tratava como lixo descartável. "Você não vai a lugar nenhum", falei com uma determinação que me surpreendeu. "Venha jantar lá em casa hoje. Quero ouvir sua história completa e tenho uma proposta para fazer." Ele tentou recusar. Disse que não queria me trazer problemas, mas insisti tanto que ele acabou concordando. Passamos o endereço da minha casa e marcamos o encontro para as 6 da tarde. Naquela noite, preparei um jantar simples, mas farto. Arroz, feijão, bife acebolado, farofa e uma salada de alface com tomate. Quando Antônio chegou, havia tomado banho no chafariz da praça e penteado os cabelos com água. Mesmo assim, estava visivelmente constrangido por entrar numa casa de verdade, depois de tantos meses vivendo ao relento. Durante o jantar, ele me contou sua história.
Tinha sido metalúrgico numa indústria de São Bernardo do Campo. Casado com uma mulher chamada Valdira, pai de 3 filhos, perdeu o emprego numa onda de demissões em massa. Começou a beber para afogar as mágoas e quando viu já havia perdido a família, a casa, tudo. Saí de São Paulo porque a vergonha não me deixava olhar nos olhos dos meus filhos. Ele explicou entre um garfo e outro. Eles tentaram me ajudar no começo, mas eu estava muito afundado na bebida. Preferi desaparecer a continuar sendo um fardo para eles. Perguntei se ainda bebia e ele balançou a cabeça negativamente. Parei há 4 meses. Foi quando percebi que se continuasse nesse caminho, ia morrer na sarjeta sem ninguém nem saber meu nome verdadeiro. Quero tentar reconstruir minha vida, mas não sei por onde começar. Foi naquele momento que fiz a proposta que mudaria nossas vidas para sempre. Ofereci que ele ficasse no quartinho dos fundos da minha casa, em troca de cuidar do jardim, fazer pequenos reparos e me ajudar com as tarefas mais pesadas. Não é caridade, esclareci. É uma sociedade. Você tem conhecimento e força de trabalho. Eu tenho um teto e estabilidade. Juntos podemos nos ajudar mutuamente. Antônio ficou em silêncio por quase 5 minutos, mexendo nervosamente no garfo, antes de aceitar minha proposta com lágrimas nos olhos. Nos primeiros dias, ele mal falava comigo, trabalhava em silêncio e se recolhia ao quartinho assim que escurecia. Mas aos poucos foi se soltando, contando histórias da época da metalúrgica, ensinando truques de marcenaria que aprendeu com o pai, dividindo receitas de café que a falecida mãe preparava. Descobri que Antônio era um homem culto, que lia vorazmente todos os jornais velhos que encontrava, que sabia sobre política, história, literatura. A solidão de anos havia sido sua companheira, mas também sua professora. A cidade, como era de se esperar, não demorou para começar a fofocar. A Carmen, separada agora, tá sustentando o vagabundo. Mulher de 60 anos fazendo papel de ridícula. Aposto que tem mais coisa rolando ali naquela casa. As fofocas chegavam até mim através da dona do mercado, da manicure, das clientes da minha antiga costureira. No início me incomodavam. Depois aprendi a rir delas. Que moral tinham para me julgar essas pessoas que passaram 23 anos fingindo não ver que eu apanhava dentro de casa? Antônio ficou sabendo dos comentários e se ofereceu para ir embora várias vezes. Não quero que a senhora seja mal falada por minha causa, dizia. Já sofreu demais na vida para agora ter que aturar fofoca de cidade pequena. Mas eu não estava disposta a deixar que a opinião alheia ditasse mais uma vez os rumos da minha vida. Se eles querem falar, que falem, respondia. Finalmente estou vivendo de acordo com minha consciência, não com as expectativas dos outros. Os meses foram passando e nossa convivência foi se tornando cada vez mais natural. Antônio transformou meu quintal num pequeno paraíso. Plantou verduras, consertou a cerca, pintou a casa inteira. Construiu uma varanda coberta onde passávamos as tardes tomando café e conversando sobre a vida. Eu ensinei ele a cozinhar alguns pratos. Emprestei livros da pequena biblioteca que havia montado. O acompanhei ao médico para tratar da tosse, que finalmente descobrimos ser uma bronquite crônica, causada pelos anos na rua. Foi numa dessas tardes de conversa, quase 8 meses depois dele ter se mudado para minha casa, que Antônio me fez uma confissão que mudou tudo entre nós. Carmen, ele disse, olhando fixamente para suas mãos calejadas. Preciso te contar uma coisa que pode mudar sua opinião sobre mim. Meu coração acelerou porque pelo tom de voz percebi que era algo sério. Eu não sou Antônio Silva, catador de recicláveis. Meu nome verdadeiro é Antônio Benedito dos Santos. E eu fui dono de uma pequena metalúrgica em São Bernardo. Perdi tudo mesmo. Isso é verdade, mas não foi apenas por causa da bebida. Ele fez uma pausa longa, respirou fundo e continuou. Minha empresa faliu porque um sócio desviou todo o dinheiro e desapareceu. Fiquei com todas as dívidas, perdi a casa, o carro, tudo. Comecei a beber porque não conseguia aceitar que tinha sido enganado por alguém em quem confiava como um irmão. Quando saí de São Paulo, não foi apenas por vergonha dos filhos. Era porque havia uma ameaça de prisão por dívidas que não eram minhas, mas que legalmente tinham meu nome.
O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Antônio olhou para mim, esperando uma reação de decepção ou raiva por ter mentido durante todos esses meses. Em vez disso, peguei sua mão e disse: "Obrigada por confiar em mim. Agora entendo por que você sempre parecia carregar um peso além da pobreza." Naquela tarde, pela primeira vez desde que nos conhecíamos direito, Antônio chorou. Chorou pela empresa perdida, pelos filhos distantes, pelos anos desperdiçados na rua, pela dignidade que pensava ter perdido para sempre. Este canal se tornou um espaço onde histórias de superação e recomeço encontram quem precisa ouvi-las. Se você está acompanhando até aqui, é porque entende que a vida pode surpreender quando menos esperamos. Inscreva-se com carinho, faça parte desta família que acredita em segundas chances. E me conte, você já descobriu que alguém próximo carregava um segredo que explicava muito sobre quem essa pessoa realmente era? Ou você mesmo já precisou esconder parte da sua história para se proteger? Compartilhe nos comentários suas experiências sobre os segredos que guardamos e as verdades que libertam. Você gostou desta história até agora? O que ela tem te ensinado sobre julgar as pessoas pela aparência? A revelação de Antônio criou uma intimidade nova entre nós. Uma confiança que ia além da conveniência de nossa parceria doméstica. Começamos a jantar juntos na mesa da cozinha, em vez de ele comer sozinho no quartinho. A assistir televisão na sala, compartilhando opiniões sobre os telejornais. A planejar juntos as melhorias que faríamos na casa e no jardim. As pessoas da cidade começaram a notar que nossa parceria havia evoluído para algo que elas não sabiam definir, mas que certamente despertava curiosidade e maledicência. Foi Dona Conceição, minha vizinha de 82 anos, quem plantou a primeira semente da fofoca que se espalharia como fogo em palha seca. "Carmen, não é da minha conta", ela disse numa tarde enquanto regava as plantas na divisa de nossos quintais. "Mas esse Antônio tem dormido lá no fundo mesmo? Ou tem vindo para dentro de casa à noite?" Respondi com sinceridade que ele dormia no quartinho dos fundos, mas percebi pelo brilho nos olhos dela que minha resposta não era a que ela esperava ouvir. "É que ontem, lá pelas 10 da noite, vi luz na cozinha e vocês dois conversando. Achei estranho, só isso." A verdade é que nossa amizade realmente havia se transformado em algo mais profundo, mas não da forma que a cidade imaginava. Antônio se tornou meu confidente, a pessoa com quem eu podia falar sobre meus medos, meus sonhos adiados, meus planos para os anos que me restavam de vida. Ele me ouvia sem julgamentos, oferecia conselhos quando eu pedia, respeitava meus silêncios quando eu apenas precisava de companhia. Em troca, eu lhe dava a estabilidade emocional que ele precisava para reconstruir sua autoestima e planejar um futuro melhor que a vida na rua. Mas o destino reservava uma surpresa que nenhum de nós poderia imaginar. Em setembro, quase 1 ano e meio depois que Antônio se mudou para minha casa, comecei a sentir sintomas estranhos. Enjoos matinais, cansaço excessivo, sensibilidade a cheiros que nunca me incomodaram. A princípio pensei que fosse estresse ou algum problema hormonal da idade. Mas quando a menstruação atrasou 2 semanas, uma suspeita impossível começou a tomar forma na minha mente. Aos 61 anos, depois de 7 abortos e décadas sem conseguir levar uma gestação adiante, seria possível que estivesse grávida? O teste de farmácia deu positivo. Depois de staring para aquelas 2 linhas vermelhas por quase 15 minutos, fiz outro teste. Positivo novamente. No dia seguinte, procurei o Dr. Renato, o ginecologista que me acompanhava há anos, e pedi todos os exames possíveis. O resultado confirmou o impossível. Eu estava grávida de 6 semanas, aos 61 anos de idade, numa gestação que os médicos classificaram como extremamente rara, mas clinicamente viável. Quando contei para Antônio, ele ficou tão chocado quanto eu. "Mas Carmen, como isso é possível? Você disse que nunca conseguiu ter filhos com o Edson." Expliquei que os médicos acreditavam que o estresse extremo do casamento abusivo e as agressões físicas constantes haviam criado um ambiente hostil à fertilidade. Mas que agora,
Com minha vida emocional estabilizada e meu corpo finalmente em paz, a natureza havia encontrado um caminho. "E agora, o que vamos fazer?" ele perguntou, segurando minhas mãos com ternura. A decisão de manter a gravidez não foi difícil. Depois de tantos anos sonhando com um filho, depois de tantas perdas, aquele bebê representava um milagre que eu não estava disposta a desperdiçar. Antônio me apoiou completamente. Prometeu que ficaria ao meu lado durante toda a gestação e que ajudaria a criar a criança como se fosse dele. "Esse bebê vai ter o pai que eu nunca consegui ser para meus próprios filhos", ele disse com lágrimas nos olhos. "Se você me permitir, eu vou amar essa criança como se ela fosse meu sangue." A notícia da minha gravidez explodiu na cidade como uma bomba. As fofoqueiras tiveram um material inesgotável para meses de especulações maldosas. A Carmen, de 61 anos, grávida do mendigo que ela recolheu da rua. Uma vergonha para a família. Uma mulher dessa idade fazendo o papel de ridícula. Coitada da criança, que pai vai ter? Um vagabundo sem documento. Os comentários chegavam até mim através de terceiros, mas desta vez eu estava blindada contra a maledicência. Tinha aprendido que a opinião dos outros não pagava minhas contas, nem aquecia minha cama. Durante a gestação, Antônio se revelou o companheiro mais dedicado que qualquer mulher poderia desejar. Me acompanhou a todas as consultas médicas. Montou o quarto do bebê com móveis que ele mesmo fabricou. Leu livros sobre gravidez tardia e cuidados com recém-nascidos. Preparou vitaminas especiais que o médico havia receitado. Quando eu sentia enjoos, ele fazia chás de gengibre. Quando minhas costas doíam, ele massageava com óleo de amêndoas aquecido. Quando eu chorava por medo de algo dar errado, ele me abraçava e repetia que tudo daria certo. O parto aconteceu numa manhã de junho, depois de 8 horas de trabalho de parto, que os médicos monitoraram cuidadosamente devido à minha idade. Quando Helena nasceu, sim, escolhemos o nome Helena em homenagem à santa que protege as mulheres grávidas. Ela pesava 3 quilos e 200 gramas. Tinha os pulmões perfeitos e um choro que alegrou meu coração de forma indescritível. Antônio chorou mais que eu ao ver a menina. E quando a enfermeira perguntou se ele queria cortar o cordão umbilical, ele aceitou como se fosse realmente o pai biológico. Mas agora chegou a hora de contar a vocês o segredo que o título deste vídeo prometeu revelar. Aquilo que ninguém na cidade sabia e que mudou completamente a perspectiva de toda essa história. Antônio não era apenas um ex-empresário que havia perdido tudo e virado morador de rua. Na verdade, depois que ele me contou sobre sua metalúrgica e sobre as dívidas que o fizeram fugir de São Paulo, decidimos investigar melhor a situação legal dele. Contratamos um advogado em São Bernardo do Campo e descobrimos que o sócio que havia roubado o dinheiro da empresa tinha sido preso 2 anos antes por estelionato e que todas as dívidas atribuídas ao Antônio haviam sido anuladas pela justiça. Mais que isso, a massa falida da metalúrgica havia sido vendida e Antônio tinha direito a uma indenização de quase R$300 mil que estava depositada numa conta judicial há 3 anos, esperando que ele aparecesse para reclamar. Quando fomos até São Paulo resolver a situação, descobrimos também que seus 3 filhos haviam passado anos procurando por ele, que nunca o consideraram um fardo e que estavam desesperados para reencontrar o pai, que acreditavam ter morrido na rua. O reencontro com os filhos aconteceu na minha casa, num domingo de agosto, quando Helena estava com 2 meses de idade. Lucas, de 35 anos, Fernanda, de 32, e Rodrigo, de 28, chegaram nervosos e emocionados, sem saber o que esperar depois de 4 anos de separação. Quando viram o pai cuidando de um bebê com todo o carinho do mundo. Quando perceberam que ele estava sóbrio, bem cuidado e numa situação estável, as lágrimas de alegria tomaram conta de todos nós. "Pai, a gente nunca parou de te amar", disse Fernanda, abraçando Antônio com força. "A gente só queria que você voltasse para casa." Lucas explicou que haviam contratado detetives particulares, espalhado cartazes, procurado em abrigos e hospitais, nunca perdendo a esperança de reencontrar o pai. Rodrigo, o mais novo, confessou que sempre se culpou pela partida do pai.
achando que não havia demonstrado amor suficiente quando a situação começou a ficar difícil. Hoje, 2 anos depois do nascimento de Helena, minha vida é completamente diferente de tudo que eu poderia ter imaginado aos 60 anos. Antônio e eu nos casamos numa cerimônia simples, apenas com os filhos dele, minha irmã Rosana e alguns poucos amigos verdadeiros. Ele usa o dinheiro da indenização para montar uma pequena oficina de marcenaria no fundo de casa, onde fabrica móveis sob encomenda e ensina o ofício para jovens da comunidade. Eu cuido da Helena, que está crescendo forte e saudável, e também dou aulas de costura para mulheres que querem aprender uma profissão. A cidade finalmente parou de fofocar sobre nós quando percebeu que éramos uma família real, sólida e feliz. Helena é a netinha mais mimada que existir pode. Os 3 filhos do Antônio a adoram como irmãzinha legítima. E nós 2 descobrimos que o amor verdadeiro não tem idade, não tem prazo de validade e pode aparecer nos momentos mais inesperados da vida. Quem diria que o mendigo que me engravidou aos 61 anos era, na verdade, um homem íntegro, trabalhador, pai de família, que só precisava de uma segunda chance para provar seu valor.